A Anthropic lançou o Bloom, que avalia o comportamento de modelos em interações longas. Google lançou o T5 Gemma 2 inteligência artificial que lê antes de responder. A Nvidia lançou o Nemotron 3 para sistemas multiagentes de longa duração, enquanto a Mistral lançou o reconhecimento óptico de caracteres 3, tornando documentos bagunçados utilizáveis para inteligência artificial. Muita coisa nova saiu em inteligência artificial recentemente, então vamos falar sobre isso. A Anthropic lançou o Bloom como framework open source e agente para avaliações comportamentais. O Bloom é como a Anthropic analisa o comportamento em grandes modelos de inteligência artificial. Não é sobre o quão inteligentes eles são, nem o quão rápido respondem, mas sim como agem quando você os coloca em situações mais longas e realistas. E essa distinção importa muito mais do que antes. Com o aumento da capacidade dos modelos, eles também melhoram sua apresentação. Eles são educados, seguem instruções claras e agem como esperado em interações breves. A complexidade surge quando a tarefa se prolonga, as instruções são vagas ou o modelo precisa decidir ao longo do tempo. É nesse momento que surgem padrões sutis, concordância exagerada, autoproteção discreta e desvios da intenção que só aparecem após vários passos. Antes, estudar esse comportamento era um processo bastante manual. Os pesquisadores precisavam criar cenários, escrever prompts, realizar várias conversas e depois analisar longas transcrições para avaliá-las. Com a evolução dos modelos, esses testes ficaram rapidamente desatualizados e as comparações se tornaram mais difíceis. A carga aumentava, mas o resultado seguia incerto. Bloom altera essa dinâmica ao automatizar o teste de comportamento, eliminando a dependência de um benchmark fixo. Tudo começa com uma única definição de comportamento, e essa definição se torna a âncora para tudo o que vem depois. Assim, o sistema gera automaticamente conjuntos completos de avaliações. Cada execução gera cenários inéditos, mas com o mesmo comportamento, expondo o modelo a situações nunca vistas. Pesquisadores podem comparar medições consistentes ao longo do tempo nos bastidores. Funciona como uma sequência de agentes de inteligência artificial, cada um cuidando de partes do processo. Um agente estuda a definição do comportamento e exemplos de conversas para entender como o comportamento realmente se parece. Outro agente cria situações realistas para o comportamento surgir e outro executa essas situações no modelo-alvo. Depois, avaliadores analisam o ocorrido e dão pontuações. A Anthropic monitora com que frequência o comportamento é forte o bastante para ser relevante em diversos cenários. Esse número permite às equipes comparar modelos e abordagens de treinamento sem depender só da intuição. É aqui que Bloom se destaca, além dos laboratórios, pois os comportamentos analisados são justamente os que as pessoas notam quando sistemas de inteligência artificial parecem estranhos. Se um assistente concorda facilmente, muda prioridades em tarefas longas ou começa a otimizar para si em vez do usuário. Essas coisas raramente surgem de uma vez, mas ao longo do tempo. A Anthropic testou o Bloom em 16 modelos de ponta com 100 cenários por comportamento, repetindo o processo várias vezes. Eles testaram também em modelos propositalmente desalinhados criados para isso. Curiosamente, o Bloom conseguiu separar esses modelos dos modelos normais de produção, em quase todos os casos, o que mostra o quanto esse tipo de teste se tornou sensível. Também analisaram a concordância entre avaliadores automáticos e humanos. Claude Opus 41 apresentou forte correlação com avaliações humanas, principalmente nos extremos, onde as decisões são mais relevantes. Isso traz credibilidade prática, não só teórica. A Anthropic diz que Bloom trabalha junto com o sistema Petri. Petri observa amplamente muitos comportamentos, enquanto Bloom foca profundamente em um comportamento de cada vez. Juntos, eles formam uma estrutura onde os modelos podem ser amplamente analisados e examinados de perto antes de serem implantados. Isso, na verdade, mostra onde está a verdadeira pressão agora. Os modelos já mudam de comportamento em interações longas, tornando inviável detectar isso manualmente. Automatizar isso se tornou obrigatório. Bloom surgiu porque esse limite foi ultrapassado. Claro, um momento para compartilhar algo útil para quem busca melhorar habilidades em tecnologia. TryHackMe apoiou o vídeo de hoje e eles estão com a promoção Advent of Cyber 2025 agora, com desafios festivos diários,
e 30% de desconto nas assinaturas anuais. TryHackMe é uma das maneiras mais acessíveis de entrar na cibersegurança, pois tudo é prático, gamificado e baseado em cenários reais de ataque e defesa. Você abre o navegador, inicia uma máquina virtual em tela dividida e começa a hackear. Tarefas guiadas, laboratórios e trilhas de aprendizado completas que cobrem tudo, desde conteúdos para iniciantes até Red Teaming, fluxos de trabalho de centro de operações de segurança, segurança de aplicações web, nuvem e testes de penetração. Eles têm mais de 900 laboratórios, trilhas estruturadas, desafios do mundo real e um formato que é rápido e envolvente, em vez de lento e acadêmico. Pontos, sequências, certificados, exercícios práticos, tudo é otimizado para quem quer habilidades reais, sem se perder em livros didáticos. Para obter o desconto do Advent of Cyber, use o link abaixo e faça o upgrade enquanto a oferta durar. Vamos voltar para a história agora. Vamos passar para o Google, porque eles acabaram de lançar o T5 Gemma 2, que é uma nova família de modelos abertos de transformador codificador-decodificador, construída adaptando o Gemma 3. Este aqui não é sobre buscar a vibe de chatbot ou momentos virais. Este é o Google, fazendo o que normalmente faz de melhor, construindo bases nas quais outros sistemas vão depender silenciosamente depois. Modelos modernos são otimizados para respostas rápidas. Eles produzem respostas, resumos, opiniões e explicações com fluência. As falhas surgem quando você dá muito material e espera que eles o processem. Documentos extensos, entradas variadas, relatórios com gráficos, textos e imagens, onde um detalhe pode alterar tudo. É essa lacuna que este modelo está tentando fechar. T5 Gemma 2 foi construído em torno de uma ideia simples: deixar o modelo processar tudo completamente primeiro, depois gerar a saída com base nesse entendimento. Por isso o Google escolheu o codificador-decodificador aqui. O papel do codificador é receber a entrada e criar uma imagem interna clara do que ocorre. O decodificador usa essa imagem, evitando lidar com a entrada bruta e geração simultâneas. Isso é essencial em situações como ferramentas de busca, análise de documentos, assistentes de pesquisa para relatórios longos, arquivos jurídicos, especificações de produtos ou dados confusos. Quando uma inteligência artificial erra ao pular um parágrafo ou interpretar um diagrama, não é um detalhe menor. Isso compromete toda a tarefa. T5 Gemma 2 mantém o que já funcionava bem na Gemma 3. Ela lida com texto e imagem juntos. Ela opera em mais de 140 idiomas e atende às expectativas modernas de produção. Nada disso é apresentado como uma inovação. Aqui, isso é tratado como o básico, né? O foco está na estrutura e na confiabilidade. Google lançou 3 versões, 270 milhões, 1 bilhão e 4 bilhões, com codificador e decodificador de tamanho equivalente. Quando você olha para toda a configuração, excluindo o componente de visão, esses números ficam em aproximadamente 370 milhões, 1 bilhão e 7 bilhões de parâmetros. O codificador de visão acrescenta 417 milhões de parâmetros e fica congelado, garantindo estabilidade ao processar imagens. Curioso como o Google fez isso sem começar do zero. Ambos os lados do modelo são inicializados a partir de um checkpoint Gemma pré-treinado e depois refinados ainda mais usando o objetivo de treinamento UL2. As imagens são convertidas em representações compactas usando o SIGLIP e alimentadas diretamente no codificador. Na etapa de compreensão, tudo se mistura e a atenção total é essencial quando o decodificador inicia a produção do texto. Ele lida com dados estruturados, não brutos. Isso diminui confusão e mantém o foco na geração. Isso também facilita adaptar o sistema a tarefas específicas, que é o objetivo aqui. O Google também fez escolhas de eficiência que importam discretamente. As incorporações de palavras são compartilhadas entre codificador e decodificador, não duplicadas. O mecanismo de atenção do decodificador foi simplificado para evitar alternância entre modos separados. Essas mudanças não são manchete, mas facilitam o treinamento, a adaptação e operação do modelo em grande escala. O tratamento de contexto usa a abordagem do Gemma 3 do Google. Combina a atenção local e global para manter estabilidade em entradas grandes. Isso não é apresentado como algo extremo ou experimental, é tratado apenas como infraestrutura normal, o tipo de coisa que se espera que os modelos lidem atualmente. O treinamento reforça essa mentalidade.
cerca de 2 trilhões de tokens lotes grandes, otimização conservadora, média de checkpoints, tudo feito para criar um modelo base previsível para futuros desenvolvimentos. A parte importante é o que isso possibilita, no futuro. T5 Gema 2 é o tipo de modelo que você usa quando o custo de um mal-entendido é maior do que o custo de esperar um momento a mais por uma resposta. Quando a precisão em entradas longas importa mais do que a velocidade de conversação. Quando o sistema precisa parecer que processou sua informação. É o Google investindo em inteligência artificial que entende antes de responder. Muitos sistemas hoje falham silenciosamente ao apenas olhar em vez de ler de fato. Certo agora. A NVIDIA lançou o Nemotron 3 desenvolvido para múltiplos agentes de longa duração, onde sistemas de inteligência artificial colaboram, compartilham memória e processam grandes volumes de informação sem tornar a inferência um desastre. O Nemotron 3 vem em 3 versões. O Nano tem cerca de 316 bilhões de parâmetros totais, o Super cerca de 100 bilhões e o Ultra chega perto de 500 bilhões. Os números são grandes, mas o importante é quantos parâmetros estão ativos ao mesmo tempo. No Nano, cerca de 32 bilhões de parâmetros são usados por token, no Super 10 bilhões e no Ultra 50 bilhões. O restante fica ocioso. Esse é todo o truque aqui. O Nemotron 3 ativa só as partes necessárias do modelo, sem acionar tudo toda vez. Você tem a capacidade de um modelo grande sem o custo total de processamento em cada etapa, tornando-o viável para sistemas reais, não só demonstrações. Arquitetonicamente, ele mistura blocos de atenção Mamba 2 e camadas de mistura esparsa de especialistas. Mamba lida com o modelamento de sequências de longo alcance de forma eficiente. A atenção é usada quando estrutura e raciocínio são importantes, e especialistas especializam o modelo sem ativar tudo ao mesmo tempo. Para Nano, isso pode significar direcionar um token por 6 especialistas dentre 128 na prática. Isso permite que um modelo de classe de 30 bilhões se comporte muito mais próximo de um modelo de classe de 3 bilhões no momento da inferência, enquanto ainda tem muito mais conhecimento disponível quando precisa. A NVIDIA afirma que o Nematron 3 Nano tem rendimento de tokens 4 vezes maior que o Nematron 2 Nano e reduz os tokens de raciocínio necessários, o que é importante em tarefas mais longas e complexas. Os modelos foram feitos para usar memórias compartilhadas de até 1 milhão de tokens. A questão não é o número, mas que esses sistemas foram criados para acompanhar fluxos longos, revisitar etapas e coordenar ao longo do tempo sem reiniciar o contexto. Nas versões Super e Ultra, a NVIDIA inclui Mixture of Experts latente, processando especialistas em espaço latente comprimido antes de projetá-los de volta. Isso possibilita mais especialistas sem elevar muito os custos de comunicação. Eles também adicionam a previsão multi-token, onde o modelo prevê vários tokens futuros por passagem, o que acelera o processo durante a inferência. Treinamento. A escala é ambiciosa. Cerca de 25 trilhões de tokens, incluindo mais de 3 trilhões inéditos em relação à geração anterior. Super e Ultra usam intensamente o NVFP, 4 formato de 4 bits da NVIDIA, para alta performance sem perder precisão. O que o Nematron 3 realmente representa é uma inteligência artificial que consegue se manter eficiente enquanto pensa em sistemas de longo prazo que não desmoronam. Quando tarefas se expandem, a memória cresce ou vários agentes colaboram. É nisso que a NVIDIA aposta aqui. Por fim, vamos falar da Mistral AA, pois essa atualização resolve um problema comum. Eles lançaram o Mistral Reconhecimento Óptico de Caracteres 3. A ideia é tornar documentos desorganizados utilizáveis pela inteligência artificial, PDFs, digitalizações, formulários, faturas e anotações manuscritas. Grande parte dos dados importantes ainda está nesses formatos, e um reconhecimento óptico de caracteres ruim compromete tudo depois. O reconhecimento óptico de caracteres 3 foi criado para isso. Formulários com caixas, digitalizações ruins, texto manuscrito e impresso misturados, além de tabelas que costumam se desfazer. Nos testes internos da Mistral, com documentos empresariais reais, ele superou a versão anterior em 74% dos casos, resultando em menos erros silenciosos nos fluxos de trabalho. O que o torna útil é que mantém o layout intacto, preservando as tabelas quando preciso.
Ele gera formatos estruturados, não apenas blocos de texto. Isso é fundamental para análises de busca e agentes de inteligência artificial que exigem estrutura limpa, além de ser fácil de usar. É possível testá-lo no Playground Document AI da Mistral, enviando um arquivo. O mesmo pipeline também está disponível via interface de programação de aplicações para produção. PDFs, arquivos do Word, arquivos do PowerPoint, imagens, todos são tratados da mesma forma. A precificação é um pouco agressiva. 2 por 1000 páginas normalmente, 1 por 1000 páginas com processamento em lote, o que de repente torna o processamento de documentos em grande escala acessível, não apenas possível. O reconhecimento óptico de caracteres, 3, elimina um dos principais obstáculos entre dados reais e inteligência artificial, sendo por isso tão relevante. A inteligência artificial avança para tarefas mais longas, fluxos de trabalho complexos e maior autonomia geral. Compartilhe nos comentários como você enxerga essa evolução. Se essa explicação foi útil, curta e se inscreva para mais novidades sobre inteligência artificial como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.